Irmãos, nós concluímos no culto aqui no domingo pela manhã uma exposição baseada nas bem-aventuranças, né? Vimos as 8 bem-aventuranças em 9 sermões. Hoje e domingo que vem, nós iremos ouvir a exposição de parte do capítulo 5 do livro de Hebreus. Então abra comigo sua Bíblia, Hebreus no capítulo 5. Muito provável que a partir do primeiro domingo de julho nós entremos em uma nova série de exposições baseada nos 10 mandamentos. Mas hoje e domingo que vem eu quero expor para os irmãos esse texto do capítulo 5 de Hebreus. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 3 do capítulo 6, mas hoje eu vou ficar nesse primeiro bloco, que vai do 11 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: a esse respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, entendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, tendo aquele que se alimenta de leite, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para o adulto, para aquele que pela prática tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento em obras mortas e da fé em Deus, ensino de batismos e da expiação de mãos, da ressurreição, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, e agora rogamos que o Senhor, Deus, nos instrua por meio dela, perdoe de fato a nossa limitação, pois nós nos identificamos muitas vezes, Deus, com essa imaturidade e infantilidade espiritual, que o Senhor, nesse sentido, então, tenha misericórdia de nós e nos ajude a crescer. Nos ajude a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que alcancemos, Deus, a maturidade que é devida ao tempo o qual o Senhor nos tem dado a graça de andarmos em Teus caminhos, em seguirmos os Teus passos. Não nos deixe nos apegarmos, Deus, a um suposto peso de uma superficialidade no conhecimento teológico, doutrinário ou nas tradições, mas que de fato a nossa experiência, o nosso crescimento seja percebido por meio das nossas obras, por meio das nossas ações, do nosso pensamento e das nossas atitudes, que tudo isso reflita a glória do Senhor, aponte para Cristo e seja um reflexo, Deus, da obra que o Senhor mesmo tem feito em nós. Rogamos que o Senhor nos direcione nesta hora e fale conosco em nome de Cristo Jesus, que te oramos. Amém. Irmãos, é triste perceber o quanto os anos passam e parece que alguns crentes, e como eu disse na oração, num certo sentido todos nós não crescemos, não amadurecemos, não desenvolvemos na fé. A analogia aqui feita pelo autor aos Hebreus, também muito utilizada por Pedro e por Paulo, é perfeita, né?
E é perfeita, dentre outras coisas, porque é canônico, né? É bíblico, é escriturístico. É a analogia de uma criança. Os irmãos que têm filho pequeno, né, ou já o tiveram, sabem que a criança, durante um determinado período, ela necessita não de outra coisa a não ser do leite. Não é? Eu não sei se sempre foi assim, né, porque esse negócio vive mudando, né? A exemplo do banho de sol. Você sabia que banho de sol não pode mais, né? Nicole nasce, tem que dar banho de sol. Aí vai lá, eu com banho de sol, todo dia com Nicole. Aí Judá nasceu, banho de sol, opa, não pode mais. Mudou. As coisas mudam, né? Mas, dizem, né, os especialistas que até 6 meses, até os 6 primeiros meses, é ideal que a criança se alimente apenas do leite. E é impressionante a sabedoria de Deus, né, e a sua beleza na criação através do homem, porque o leite ali compõe todas as propriedades necessárias, fundamentais para o desenvolvimento da criança, para o crescimento da criança. Ela não precisa de outro alimento, ela não precisa beber água, ela não precisa de mais nada. Tudo está ali no leite, né? E aí ela completa ali seus 5, 6, 7 meses e começa a introduzir os alimentos sólidos. Ela começa a comer uma papinha, né? Aquela mistura de verduras e legumes que nem você come, mas dá para a criança comer, né? E aí, bota tudo lá, né? Põe tudo, bate no liquidificador, processa. E a criança começa então a comer alimento sólido, né? Por quê? Porque ela começa a entrar num nível de desenvolvimento, não é, do seu corpo, dos ossos, da sua biologia, que o leite já não é suficiente mais somente ele. Ela precisa começar a ingerir outros nutrientes para que possa desenvolver, para que possa crescer, né? E a gente sabe bem, né, o que acontece quando uma criança não se alimenta como deveria, né? Nós vemos isso próximo a nós e vemos isso mais distante, em países onde a fome de fato é uma realidade dura, né? Onde crianças nascem extremamente desnutridas, né? Quem nunca viu uma dessas propagandas da Unicef, da Unesco, até um tanto sensacionalistas, e a intenção é essa mesmo também, né? Mas que mostram crianças extremamente raquíticas, né? Parece que ali só o couro e o osso, como diz a história, né? Porque crescem desnutridas, né? Elas estão crescendo, né? No certo sentido elas estão crescendo, elas estão desenvolvendo, mas extremamente desnutridas, né? Deficientes de nutrientes, de alimento. Parece que tem crentes que são assim, irmãos. Parece que tem crentes que são assim. Eles começam na fé, eles iniciam sua caminhada cristã, eles aprendem aquilo que é básico, básico do básico. Há um Deus, esse Deus subsiste em 3 pessoas, mas não adianta exigir muita coisa, que lembre-se que é leite, não é alimento sólido. Então tem 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele sabe que Deus tem um Filho, que foi Jesus, que veio, morreu pelos seus pecados, e que ele é pecador e que precisa se arrepender e que um dia vai morar no céu. E não exija muito mais dele, porque ele só sabe isso, porque é o que compõe aquilo que é básico. E o que é básico é importante, tá, irmãos? O que é básico é extremamente importante. Pior que só tomar o leite é não tomar nada, né? Que é o caso do ímpio, né? Mas parece que os anos passam, o tempo passa, e ele não desenvolve, não amadurece, não cresce. Permanece no leite. As perguntas são as mesmas, os problemas são os mesmos, os milindres são os mesmos. A falta de maturidade é a mesma. Os anos passam, os cabelos embranquecem, os anos de igreja acumulam, e ainda está ele lá, com os mesmos problemas, com as mesmas chateações, com as mesmas reclamações. Porque não desenvolve na fé. Porque o tempo passa e ele não busca conhecimento, crescimento espiritual. E isso vai tanto do conhecimento que deve ser buscado através do estudo da palavra, da assiduidade na igreja, no corpo de Cristo, do amadurecimento na fé, na comunhão dos santos. E não apenas isso, né, mas na prática disso.
Isso é o que acontece nos nossos dias, isso é o que acontecia no primeiro século. Estamos aqui com o autor aos Hebreus, que vivia um contexto no qual a parte dos judeus estavam na dúvida se permaneceriam no cristianismo ou se voltariam ao judaísmo. Muitos cristãos, irmãos, essa transição aí, não pense que essa transição de judeus convertidos ao cristianismo era algo fácil, claro e notório. Não é. Não é. E até injusto, muitas vezes, o nosso olhar superficial sobre isso. Porque mentalize você que são décadas, séculos de costumes, de rituais, de leis e de todo um modus operandi do que é servir a Deus. Com o advento do cristianismo, isso começa a mudar, e algumas coisas começam a mudar bruscamente. Bruscamente. Quer ver uma coisa? Chegue numa igreja tradicional, como a nossa, e tente tirar de lá algo que não é necessariamente bíblico, mas que é feito desde 1827. Você acha um problema na igreja. Se torna um problema na igreja. Não pode deixar de fazer isso. Não pode tirar isso daqui. Por quê? Porque isso aqui está lá há 157 anos. E é só uma coisa, viu? Imagina o povo judeu, que o cristianismo, quando veio para tirar um monte de coisa que tinha e agora não tem mais. Antes tinha sacrifício, agora não tem mais. Antes tinha circuncisão, mas agora não precisa mais. Antes tinha sacerdote sobre sacerdote, agora não precisa mais, foi cumprido em Cristo. Antes tinha uma série de leis a serem cumpridas de determinados pecados, agora não precisa mais. Conseguem perceber isso, irmãos? Com base nesse exemplo aqui que eu dei, de costumes, de coisas, objetos, posições que a gente se apega, e se apega de modo idolátrico, às vezes até, tente se colocar no lugar de um cristão judeu vivendo no primeiro século. Não era fácil não esse negócio, essa transição não era uma transição fácil. E é nesse contexto que o autor está escrevendo aqui os Hebreus. Se você der uma olhada aí no capítulo 5, volte uma página da sua Bíblia, talvez, você vai encontrar aí no capítulo 5, a partir do verso 1, até o verso 10, a gente não sabe se é Paulo, né? Alguns suspeitam que seja Paulo, autor aos Hebreus, mas não é possível afirmar assertivamente, né? Mas o autor aos Hebreus está tentando mostrar aqui aos judeus o seguinte: olha, vocês precisam entender que Cristo é o sacerdote, é o sumo sacerdote. Cristo é o profeta, Ele é o rei. Aquilo que nós vimos outrora, ou que vimos até aqui, ou que percebemos até aqui, está sendo cumprido em Cristo. Está sendo cumprido em Cristo. Então nós não precisamos mais agora de alguém que interceda por nós, que ofereça sacrifício. Porque Ele é o sacrifício vivo. E Ele também agora é o sumo sacerdote que intercede por nós. E você agora pode rogar pela intercessão desse sumo sacerdote onde? No templo, no santuário, no sacrifício, no tabernáculo? Não. Na sua casa, é só entrar no quarto, fechar a porta e o sumo sacerdote está ali. É isso que o autor dos Hebreus está tentando dizer, né? Mas está sendo difícil de dizer. Está sendo um negócio difícil de dizer. Por quê? Porque o pessoal está tomando leite ainda. Lembra Paulo usando exatamente a mesma ilustração para dizer assim: olha, leite vos dei a beber. Eu queria vos dar alimento sólido, mas vocês não podem suportar não. E por que vocês não podem suportar? Porque eu queria falar de coisas mais profundas, mas eu tenho que estar aqui falando para vocês pararem de brigar e de disputar, de fazer disputa, briga e desavença dentro da igreja. Até parece que Paulo pegou aquele carro de volta para o futuro, viajou para o século 21 e percebeu os problemas da igreja, né? Muitas vezes a igreja é assim, irmãos. A gente deveria estar aqui gastando tempo falando sobre coisas profundas teológicas, crescendo na graça do conhecimento do Senhor, avançando o reino, pregando o evangelho, e a gente tem que estar gastando tempo para tratar milindres, brigas e picuinhas entre os irmãos. Olha, e aí o que nos dá alívio às vezes, né? Enquanto liderança, que a gente fica assim, mas não é só hoje não. Olha lá os autores dos Hebreus passando exatamente os mesmos problemas. Olha só o que ele diz no verso 11. A esse respeito, que respeito? O que ele começou lá no capítulo 5, né? Jesus como sumo sacerdote, não precisa mais, esse período de transição, né? A esse respeito, temos muitas coisas a dizer. E olha, são difíceis de explicar. Estou aí no verso 11, vai acompanhando. São difíceis de explicar.
Mas por que são difíceis de explicar? Porque vocês são tardios em ouvir. Tardios em ouvir, que não é de ouvir não, sabe? Não tem a ver com audição, mas é de dar ouvidos. E dar ouvidos aqui tem a ver com a ideia de alguém que ouve, mas não apenas ouve no sentido de escutar, mas é alguém que ouve e pratica, é alguém que ouve e segue, né? A gente costuma dizer isso muitas vezes ao filho, né? Olha, ele fala um negócio, eu ouvia isso quando era pequeno, né? E minha mãe dizia, olha, parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro. A pessoa escutou, mas ele não deu ouvidos, ela não pratica. É isso que o autor dos Hebreus está dizendo aqui. Eu queria tratar de coisas mais sólidas, mais consistentes. Eu queria poder dar um alimento mais consistente a vocês, mas eu tenho que estar voltando aqui para colocar uma madeira na boquinha de vocês, porque vocês não crescem espiritualmente. Eu tenho que estar tratando de temas basilares da fé. Ele vai falar isso aqui, né? No verso 6, verso 1, olha, por isso, pondo em parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Eu queria não ter mais que falar dos princípios elementares da doutrina, mas eu tenho que falar. A gente tem que voltar a falar aqui e gastar tempo fazendo de uma grande polêmica o fato de que o crente não perde a salvação, porque quem deu a salvação foi Cristo, e ele não arranca ninguém. Mas a gente tem que estar voltando sempre nisso, porque o cara está na igreja presbiteriana há 157 anos e ele ainda não entendeu a doutrina da predestinação. Aí tem que estar voltando lá, volta. Irmãos, eu quero deixar claro aqui uma coisa, a indignação não é minha não, tá? Eu sei que parece, mas não é minha não, é a Escritura que está falando, tá? É a Bíblia. A indignação é do autor aos Hebreus, a indignação é de Paulo, aos Coríntios, sabe? A ilustração é deles, não é minha não, tá? Estou chamando ninguém de criança, quem chama é a Escritura mesmo. Aí Paulo diz, porque vocês são, Paulo de novo, Paulo não, os autores hebreus. Então, vocês são tardios em ouvir. E aqui, esse texto nos mostra no verso 1, no verso 11, irmãos, como essa apatia, como essa meninice espiritual nos traz uma cegueira e uma limitação espiritual. É como se o autor dos hebreus estivesse dizendo, vocês precisam sair do departamento infantil espiritual. Por quê? Porque aquilo que é basilar, a gente aprende lá no departamento infantil, né? Quem tem de evangelho o mesmo tempo que tem de vida, né? Sabe disso. Lá no departamento infantil a gente aprende as primeiras histórias, aquilo que é basilar. E aí você sai do departamento infantil, vai para a classe dos juniores, vai para a classe dos adolescentes, os temas mudam, sim ou não? Você já começa a tratar de coisas mais complexas da fé. Por quê? Porque a ideia é que já pararam para pensar nisso, né? Que um adolescente de 13, 14 anos, um jovem de 19 anos, que nasce na igreja, ele tem 19 anos de evangelho. Ele tem mais tempo de evangelho do que muitos adultos de cabelos brancos. Consegue perceber isso? E a ideia é que seja assim mesmo. Porque o tempo de caminhada, irmãos, nosso com Deus, o tempo de caminhada nosso com Cristo e na igreja, isso deveria ser, queridos, como cursos de aperfeiçoamento que a gente faz e vai acoplando isso ao currículo Lattes, sabe? Sabe quando você olha o currículo de alguém e isso é interminável, assim, de páginas e páginas, né? E tem alguns professores que são assim, chega a ser humilhante, exercício de humilhação é você olhar o currículo de algumas pessoas, né? Assim deveria ser o nosso currículo da fé, irmãos, da fé. E eu não estou falando de cursos especificamente teológicos, né? Mas é de crescimento espiritual, é de subida em degraus da fé que trazem a nós maturidade, crescimento, desenvolvimento. É Paulo também dizendo, né? Desenvolvei a vossa fé com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação. Então, Paulo nos mostra aqui que essa meninice, essa apatia espiritual causa cegueira e traz limitação para nós. Isso aparece quando o autor dos Hebreus disse que nós somos tardios em ouvir. Então, o texto continua explanando, dentro dessa mesma ilustração, né, da criança e do leite, do adulto e da comida sólida, mostrando qual é a realidade espiritual de alguém que vive nessa condição. Veja comigo a partir do verso 12. Diz ele, pois com efeito, quando deveria ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém
vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessidade de leite, e não de alimento sólido. O que o autor aos Hebreus está dizendo aqui, irmãos, é o seguinte. Você até pode não ter o dom do ensino, tá? Mas olhando para o seu tempo de caminhada com Deus, olhando para o seu tempo que você caminha no Evangelho, que você se diz crente, isso já seria tempo suficiente para você ter capacidade de ensinar, de dar aula, de transferir o conhecimento, de serem mestres. Mas a impressão que eu tenho é que vocês são eternos alunos primários, iniciando na fé, iniciando na caminhada, iniciando a jornada, tomando leite ainda. Com efeito, quando vocês deveriam ser mestres, e esse atendendo o tempo decorrido aqui, Paulo está olhando para o tempo de experiência na fé daqueles primeiros cristãos, né? Vocês já eram para estar tomando leite, mas a gente tem que estar aqui voltando vocês já eram para estar tomando alimento sólido, né? Mas eu tenho que estar aqui voltando para dar leite a vocês, e voltar aos rudimentos da fé, aos rudimentos elementares, tratar de questões básicas. Tem que estar aqui ensinando aos crentes que dia de domingo é dia de vir para a igreja. Irmãos, tem coisas que realmente a gente tem que ter muita paciência, não? Olha, gasta tempo ensinando para o crente que ele tem que ser assíduo na igreja. E que ele tem que estar no domingo, é dia do Senhor, não é dia de ir para a praia, não é dia de ir para sítio, não é dia de trabalhar, não é dia de ficar dormindo em casa, é dia de vir para a igreja, para a escola dominical. Tem que gastar tempo com isso, queridos. Com crente velho, é como colocar a mamadeira na boca de um adulto. Mas a gente tem que fazer isso. Tem que gastar tempo, né, com a igreja, dizendo, irmãos, vamos ter reverência no culto ao Senhor. Vamos chegar cedo. Queridos, olha só, se o seu irmão pecar contra você, tem que perdoar. Não pode guardar mágoa. Sabe, irmãos, é o tipo de dúvida, é o tipo de questionamento que tem um neófito. Não, mas olha só, ele me prejudicou, como é que eu posso perdoá-lo? Você consegue perceber que esse é o tipo de pergunta tão basilar, tão pueril, e que não é desnecessária, é extremamente importante para quem está começando na fé. Mas você tem que ensinar um crente velho que ele não pode guardar mágoa, que ele tem que perdoar, que ele tem que olhar para o exemplo de Cristo, é o cúmulo absurdo, irmãos. Mas é exatamente o que está acontecendo aqui com o autor aos Hebreus. Ele tem que estar voltando, olha, eu queria dar alimento mais sólido a vocês, mas eu tenho que estar voltando para aquilo que é elementar, para aquilo que é básico, para ensinar vocês, olha, não é assim, vamos avançar aqui um pouco, não dá mais, porque meia dúzia ficou para trás, tem que voltar. É o seguinte, irmãos, isso é diferente, os temas elementares, prestem bem atenção, os temas elementares sempre precisarão ser ensinados e voltados e batidos, sempre, tá? Sempre. Por quê? O leite sempre tem que estar disponível na despensa espiritual de uma igreja. Sempre vai precisar estar lá, o estoque de leite. Por quê? Porque a igreja se renova, entra crente novo, o ímpio se converte, o neófito sempre vai estar ali. Tem gente vindo de outras denominações que, infelizmente, é uma igreja que só oferece leite, não é? Então, ele precisa de um alimento mais sólido. Inclusive, esse é o testemunho de muitos irmãos que vêm de outras denominações, né? Pastor, eu me converti lá, não tenho dúvida. Esses dias eu estava conversando com um irmão, dizendo o quanto, irmãos, pela graça de Deus, tem gente que se converte nas igrejas que nós consideramos heréticas. Se converte lá. É pouco provável que ele fique lá. Geralmente ele sai. Por quê? Porque ele chega num tempo em que ele quer um negócio mais sólido, e lá só oferece leite. Então ele procura um lugar que ofereça alimento mais sólido para ele. Então o leite espiritual sempre tem que estar na despensa de uma igreja. Não para os experientes na fé, pelo menos não deveria. Não para os adultos na fé. Nós vivemos um
uma geração, tempos esquisitos, né? Tempos esquisitos nós vivemos. É um tempo onde os adultos são infantilizados, né? Homens, mulheres que não querem crescer, mais de 20 anos nas costas, 30 anos, 40 anos nas costas, e mora com a mãe, e joga videogame e se veste como um pré-adolescente, né? E parece que eles não querem crescer, não querem desenvolver, né? Espiritualmente falando, tem muito crente que é assim, né? Muito crente que é assim. Ele parece que permanece naquela infantilidade, naquela infância eterna. E os autores hebreus dizem, não, irmãos, não é assim. Não deveria ser assim. Vocês precisam crescer, amadurecer, precisa dar alimento sólido a vocês. Porque a maturidade prática e constante é algo que precisa ser desenvolvido por vocês. Por isso ele continua dizendo no verso 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Porque é criança. E aqui o autor dos Hebreus vai dizer direto e especificamente qual é o modo, qual é o meio de desenvolver a fé, de crescer espiritualmente. É através do conhecimento bíblico, irmãos. É através do conhecimento bíblico, doutrinário, sólido. Só que lembre-se, diante dessa realidade de infantilidade espiritual, a gente tem que estar brigando, dando aviso e convencendo o crente a vir para a escola dominical. Porque ele não vem, não é assíduo. Tem que estar brigando e convencendo o crente a vir para o estudo bíblico, a ser frequente nos cultos, a ter a diligência de fazer o compromisso com o Senhor e dizer assim, o pastor vai começar uma série, rapaz, de pregações em 10 mandamentos. Não vou faltar um domingo, vou estar lá todos, porque eu quero ouvir, quero aprender. Eu não lembro o dia que tive um estudo em 10 mandamentos, quero ouvir, quero aprender. Não, ele não faz isso. Mas graças a Deus ele não faz isso. Apesar dele não fazer isso, apesar dele ser inconstante na escola dominical, aparecer na igreja de 3 em 3 meses, vir para o culto e fica viajando no celular, não presta atenção, esse crente, certamente ele é um crente que lê a Bíblia todo dia. Certamente ele é um crente que se alimenta da palavra. Ele abre a Bíblia, puxa o caderninho do lado com uma caneta, faz estudos, anotações, não é isso? Não, não é. Não é. É crente que se você disser, vamos abrir em Abacuque, ele vai para o índice, ver onde é que fica Abacuque. É crente que se você disser, fala aí quais são os 10 mandamentos, os 12 apóstolos, é capaz de ele não saber nem a oração do Pai Nosso. Por quê? Porque é inexperiente na palavra. Não sei o que estou dizendo não, está aí verso 13. Bebe leite e é inexperiente na palavra. E qual deveria ser então a nossa atitude, diz o autor dos Hebreus no verso 14. Mas o alimento sólido é para adultos, para aquele que pela prática tem suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aí entra ano, passa ano, sai ano, e a gente fica com as mesmas perguntas polêmicas, parece que não crescemos, não desenvolvemos. E aí, todo ano é isso. Ano após ano. Ano após ano estamos nós aqui, chega o período do festejo junino, e está lá a polêmica nas redes sociais, e pastor tendo que responder se o crente pode ou não pode fazer festa junina gospel. Todo ano é a mesma infantilidade, a mesma pergunta infantil, pueril e superficial. E eu volto a dizer, quando vem do ímpio, quando vem do incrédulo, do neófito, ainda vai, mas é o crente adulto que deveria estar ajudando a liderança da igreja, e aqueles que têm o dom do ensino, a ensinar os neófitos, mas não, ele faz parte dos alunos, ele é o eterno, está lá no eterno EJA, né? O ensino de jovens e adultos, ele não sai de lá.
O alimento sólido é para adultos. Para aqueles que, agora veja só que interessante, verso 14. Para aqueles que, pela prática. Pela prática. Isso aqui é bem interessante. Essa é uma palavra que eu gosto muito. Por quê? Porque presta atenção, olha aqui para mim. Conhecimento teológico, conhecimento doutrinário, técnico da Escritura e da Palavra, não é sinônimo sine qua non de maturidade espiritual e de maturidade na fé. Se assim fosse, pastores, grandes pastores e teólogos não cairiam, não apostatariam da fé. Todo ano, irmãos, aproximadamente 50 pastores presbiterianos são despojados do ministério. 50. Todo ano. Isso varia muito os motivos, né? Alguns vão para outras áreas de emprego e etc. E acabam se despojando, seguem outros caminhos profissionais, né? Outros por questões de saúde, etc. Mas a maioria, porque se envolvem em pecados contumazes, caem e se desviam da fé. É porque conhecimento bíblico, doutrinário, teológico não é sinônimo, conhecimento pelo conhecimento não é sinônimo de maturidade, de crescimento. Sabe quem tinha muito conhecimento teológico, doutrinário, e eram muito bons nesse sentido, inclusive um exemplo para nós? Os escribas e fariseus. Conheciam muito da lei. Os escribas e fariseus conheciam muito da lei. Sabiam decor, a Torá. E a prática? Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados. Belos por fora, muito bonitos, muito arrumados, mas por dentro mortos. Porque sim, a Escritura, o conhecimento bíblico doutrinário, é o meio pelo qual, é um dos meios pelos quais, né, Deus dá amadurecimento, crescimento, desenvolvimento da sua fé, aliado aos meios de graça. A oração, a leitura da palavra, os sacramentos. Mas não é apenas isso, você precisa colocar isso em prática. Não adianta você saber dar aula sobre perdão e guardar mágoa do irmão. Não adianta você saber falar sobre a glória de Deus e a centralidade de Cristo e confiar em você mesmo, na força do seu braço, no seu currículo, no seu argumento e na sua fala. Conseguem perceber? É preciso pôr isso em prática. Esse alimento sólido, o qual nós ingerimos, é preciso redundar em algo que é visível. E se existe uma coisa que é visível no crente e precisa ser visível, é o seu crescimento, é a sua santidade. Certo? Crescimento e santidade não é algo que o crente consiga esconder. Maturidade na fé não é algo que o crente consiga esconder. Isso vai transparecer naturalmente, na sua forma de pensar, de falar, no seu agir. E é assim que o autor dos Hebreus termina esse bloco falando sobre essa questão prática. Porque continua ele dizendo, né, que come alimento sólido, e ele pratica, ele tem as suas faculdades mentais exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, o autor está falando de uma maturidade, de um nível de fé cristão que o crente chega, que ele consegue discernir, e esse discernimento aqui também tem a ver com o discernimento do Espírito Santo de Deus, né? O homem em si, ele não tem a capacidade de, a parte de Deus, discernir entre o que é bom e o que é mal. Nós já sabemos o que é bom e o que é mal, o que é ruim e o que serve, o que presta, o que não presta, o que é pecado e o que é santo, porque Deus assim nos revelou. Ele nos revela, Ele molda isso em nós, conforme o tempo, por meio do seu Espírito, né?
Mas isso só é possível acontecer, irmãos. Isso aqui é interessante. O nosso nível de maturidade espiritual não determina a nossa salvação. Certo? Não trata-se de alcançar um nível de currículo e a partir dali você está salvo. Não é? Já vai ter muito neófito no céu. Gente que só sabia aquilo que era dos rudimentar, basilar. Vai ter crente também no céu que, apesar de ter 30 anos de evangelho, entrou no céu como um neófito. O tempo passou e ele não cresce, ele não desenvolve. Porque a nossa salvação não tem relação direta com o nosso nível de desenvolvimento. Se assim fosse, seria pelas obras, né? Não seria pela graça. Mas, irmãos, aqui o autor aos Hebreus e toda a Escritura, na sua teologia da santidade, na sua teologia da santificação, mostra que isso é onde nós participamos. Não, eu não creio que o nosso crescimento espiritual, o nosso amadurecimento na fé, dependa única e exclusivamente da ação de Deus, sem a nossa participação. E eu não estou só. Grandes teólogos compreendem que a santidade é um dos poucos pontos doutrinários no qual o homem contribui. Diferente da salvação, da justificação, entende? Mas onde nós contribuímos. E como contribuímos? Desenvolvendo a nossa fé. Lendo a Bíblia diariamente, mesmo que a gente não quer ler, mesmo que a gente está com sono, mesmo quando falta o tempo. Sendo assíduo no rebanho de Cristo, mesmo em meio às lutas, às dificuldades. Perdoando e amando, obedecendo a palavra de Deus, mesmo quando o nosso pensamento inclina-se para outro lado. Então, queridos, esse texto é um grande incentivo para nós, é um grande desafio para nós, para olharmos para nós mesmos e percebermos onde é que eu estou. Eu estou no departamento infantil da fé? Eu estou no berçário espiritual? Ou será que eu já estou na classe de adultos da fé, espiritualmente falando? Quais são minhas perguntas? Quais são os meus questionamentos? E mais, qual é a minha prática de vida? Isso é uma avaliação que nós devemos fazer a nós mesmos, constantemente. E com isso, buscar. E buscar 3 coisas, e assim eu encerro. Precisamos buscar crescimento espiritual, em conhecimento e em prática da palavra do Senhor. Precisamos buscar ter discernimento espiritual, ter maturidade para saber discernir entre o bem e o mal, entre a liberdade que temos em Cristo e entre aquilo que a Escritura nos limita. Precisamos ter maturidade, buscar maturidade cristã, tendo como objetivo a perfeição. A perfeição. É a ideia de Paulo, né, quando diz, não que eu já tenha alcançado o prêmio da soberana vocação, mas prossigo crescendo, prossigo conhecendo, prossigo desenvolvendo na fé e no conhecimento do Senhor. Que assim o Senhor nos abençoe, queridos, e nos dê crescimento, nos dê amadurecimento para a glória dele mesmo. É nesse sentido, então, irmãos, que nós somos abençoados e crescemos também, desenvolvemos também na fé, por meio da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, esse sacramento deixado por Cristo, é também um meio de graça, um meio pelo qual nós podemos crescer, desenvolver na fé e amadurecer. E é isso que nós iremos fazer nesta hora. Mas antes disso, eu gostaria de dar a oportunidade a você de abaixar sua cabeça, fechar seus olhos e orar a Deus, consagrando assim ao Senhor a sua vida, o seu coração e a sua existência para a glória dele mesmo. Enquanto isso, eu queria chamar os presbíteros para vir aqui à frente e também os diáconos, Jorge e Vando, e vamos orar ao Senhor.
Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que nos encoraja, Deus, ao aperfeiçoamento, ao crescimento, ao desenvolvimento da nossa fé. Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas por meio desse sacramento deixado pelo Senhor. Ó Deus, que possamos olhar para o pão e lembrar do Deus encarnado, que veio para se entregar, morrer e sofrer na própria carne o peso que deveria recair sobre nós, sobre os nossos ombros. Aquela cruz era nossa e o Senhor a tomou para si. Aquele madeiro, cada prego cravado, deveria ser nosso, mas o Senhor o recebeu por nós. Que cada vez que olharmos, Deus, para esse cálice, lembremos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do Cordeiro de Deus que nos lava, nos regenera e nos deixa mais alvos que a neve. Que o Senhor nos purifique, purifique as nossas obras, o nosso pensamento, as nossas palavras e as nossas ações. Derrame da sua graça sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, vamos louvar ao Senhor enquanto somos servidos pelos oficiais da igreja.